Como podemos promover a justiça na nossa sociedade? Esta é a pergunta que talvez muitos de nós gostaria de responder de forma fácil diante das manifestações, dos clamores do povo. O Brasil quer ser um país melhor, mas como chegar lá? Pois bem, talvez possa parecer uma coisa anacrônica, mas um teólogo, sim, um teólogo do século XIII já iluminou o nosso caminho. Santo Tomás de Aquino. A genialidade de Santo Tomás se apresenta em uma das questões da sua famosa Suma Teológica. Na primeira seção da segunda parte, Santo Tomás tem a questão número 95, artigo 1º. E ali ele mostra como é que nós podemos alcançar uma virtude na sociedade. A justiça, por exemplo, que nós tanto desejamos, é uma virtude. Como é que se pode chegar lá? Bom, Santo Tomás diz o seguinte: para se educar para a virtude, existem dois meios. O primeiro é a sanção das leis. Quer dizer o seguinte: você faz uma lei, a pessoa não cumpre, você castiga, multa, põe na cadeia, processa, faz alguma coisa. Esse é o primeiro caminho, mas não é o melhor. O melhor caminho é aquilo que Santo Tomás chama de paterno conselho. Veja, você tem os jovens, dois tipos de jovens. Existem aqueles jovens virtuosos, abertos ao bem. Como é que você vai educá-los? Você vai educá-los através de um conselho paterno. Não é necessário, quando a pessoa aceita um conselho paterno, que você imponha uma lei através de uma sanção, de um castigo, de uma disciplina externa. Não. A pessoa, ela pode adquirir algo internamente. Só que essa realidade de conselho paterno, só irá acontecer quando a pessoa tiver uma relação de filiação. Esta filiação pode ser em dois lugares. Você pode ser filho da sua família e aí você vai ser educado paternalmente numa relação de família com os seus pais, ou você pode ter uma filiação espiritual, como por exemplo na igreja, em que você recebe o conselho paterno do seu diretor espiritual, do seu orientador. Mas é sempre ou a família ou a igreja que de alguma forma irá dar este conselho paterno. O Estado, por si mesmo, ele não recebe, ele não tem esta função. A função do Estado é aquela outra, é de cuidar dos indisciplinados através das leis e da sanção e do castigo das leis. O Estado deve, digamos assim, conter os desordeiros para que haja um ambiente de liberdade e de virtude em que outros agentes sociais, como a família e a igreja, possam realmente educar as pessoas. Quando você proclama que o Brasil é um Estado laico e que você não quer intervenção nenhuma da igreja na sociedade, você está tirando do mapa a função da igreja e, consequentemente, também da família na educação das pessoas. E você, então, joga na mão do Estado aquilo que não é a função do Estado: educar para a virtude. Ora, a grande realidade é que, se isto nunca foi função do Estado, é muito menos função deste governo. O governo que nós temos é um governo de pessoas que não acreditam nas virtudes. Eles querem sempre nivelar por baixo. Se as pessoas tomam drogas, vamos colocar cartilhas nas nossas escolas, porque aí as crianças que vão continuar tomando droga, é impossível fazer com que elas parem, aprendam a tomar droga direitinho sem se machucar. Estão
se prostituindo, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma cartilha para as prostitutas, para que elas se prostituam direitinho, sem se machucar. Está acontecendo que os jovens estão tendo relações sexuais cada vez mais cedo? Vamos ensinar os jovens a ter relações sexuais. Vejam, é um grupo de pessoas que não acredita na virtude. É tão absurdo esse tipo de raciocínio do menor dano que as pessoas não se dão conta que isso levará a sociedade ao caos. Que sentido teria agora o governo notar vários assaltantes e assassinos estão se machucando ao realizar a sua profissão. Então vamos fazer uma cartilha profissional para os assaltantes para que eles não se prejudiquem e assaltem direitinho. Todo mundo acharia absurdo que o governo fizesse isso. Por quê? Porque o governo deve conter os malfeitores e deixar que então as instituições da família e da igreja eduquem para a virtude. É claro que não é função do governo fazer isto. A sociedade, ela já tem os seus valores. Antes de estabelecer um governo, a sociedade já existia. Ela tem seus valores e não é necessário agora criar do nada, inventar a roda ou inventar o fogo. Por isso, o nosso Brasil vai muito mal. Porque nós estamos tentando conter a desordem social somente através daquele único recurso, que é a sanção das leis. Você passa uma lei, castiga por multas, por prisões, etc. Bom, como não há prisão suficiente para todo mundo, nós estamos na baderna. O caminho é o caminho do conselho paterno de Santo Tomás de Aquino. É isto que falta ao nosso país. Mas, se nós queremos o conselho paterno da família e da igreja, precisamos parar com esta bobagem de dizer que o Brasil é um Estado laico e que a igreja não tem um papel social. Ela tem sim, e é ela que irá moldar os valores do nosso país.